Atenção! Chegar aos 60 anos traz um alerta biológico muitas vezes silencioso. O declínio da pele nessa fase não é, de forma alguma, uma mera questão estética. Trata-se de uma crise de saúde sistêmica severa e perigosamente ignorada. A degradação do tecido dérmico atua como um gatilho biológico direto para complicações abrangentes em todo o organismo. Este briefing clínico vai detalhar evidências científicas robustas e estabelecer como a fisiologia da pele na terceira idade afeta diretamente a longevidade e a sobrevivência celular. É um alerta médico sério que exige compreensão imediata. Diante deste cenário, levanta-se uma questão central. Existe um órgão oculto impulsionando a inflamação sistêmica após os 60 anos? O mito de que o envelhecimento cutâneo diz respeito apenas a rugas ou flacidez precisa ser descartado agora mesmo. A pele em deterioração não é uma camada morta. Clinicamente falando, ela se torna uma fonte ativa e letalmente perigosa de inflamação crônica a partir da sexta década de vida. Para entender a real gravidade desse processo, é fundamental analisar a definição anatômica das vias transdérmicas. Elas funcionam como canais microscópicos que permitem a passagem de moléculas da superfície da pele direto para a corrente sanguínea e para os órgãos internos. Isso comprova que a pele não é apenas uma concha protetora passiva, mas sim um portal dinâmico e vivo para a biologia interna do corpo. Substâncias podem atravessar esses canais e impactar o organismo profundamente, sem nunca passar pelo trato digestivo. Nosso plano de ação clínico para este briefing está estruturado em 5 etapas fundamentais. Começando pelo alerta biológico pós-60, avançando para a intervenção da timoquinona, as 5 vias de reparação, a ciência da cronobiologia com a regeneração noturna e, por fim, o protocolo de aplicação clínica. Iniciando pela primeira etapa biológica, o alerta biológico pós-60. Os dados clínicos expõem a realidade celular de uma crise iminente. Antes dos 60 anos, a produção de colágeno no organismo humano é majoritariamente estável. No entanto, após essa idade, registra-se uma queda implacável de 1 a 2% a cada ano. E o quadro se agrava. A função mitocondrial, antes um motor eficiente de energia, passa a gerar taxas extremamente altas e insustentáveis de espécies reativas de oxigênio, os radicais livres. Simultaneamente, as células-tronco epidérmicas perdem sua agilidade e entram em um estado perigoso de profunda dormência, paralisando a regeneração natural dos tecidos. O contraste que se apresenta é de altíssima urgência médica. A visão puramente cosmética foca apenas no afinamento superficial e no enrugamento. Porém, a realidade clínica incontestável demonstra que o estresse oxidativo contínuo não fica de maneira alguma restrito à pele. Ele atua como um motor patológico ativo, um canal direto para o agravamento de doenças cardiovasculares, de quadros severos de artrite e da dramática aceleração da neurodegeneração. Isso nos leva à segunda fase deste briefing vital, a intervenção da timoquinona. Mais de 2.000. Esse número expressivo não deixa absolutamente nenhum espaço para ceticismos superficiais. Ele representa o volume exato de estudos científicos rigorosos, revisados por pares, que focam nas propriedades de cura da planta Nigella sativa. Essa magnitude inegável de evidências valida instantaneamente a autoridade médica e a legitimidade dessa intervenção orgânica em escala global. O foco central desta análise recai sobre a timoquinona, doravante referida como TQ. Trata-se de um composto bioativo excepcionalmente poderoso, extraído diretamente da semente preta. A gigantesca superioridade clínica da TQ sobre muitas intervenções farmacêuticas de via única é a sua capacidade inata de penetrar naquelas vias transdérmicas que já mencionamos, operando não apenas de forma isolada, mas em múltiplas frentes biológicas de defesa, de maneira perfeitamente coordenada. Passemos, então, à terceira fase de nossa análise, as 5 vias de reparação celular. A atuação da timoquinona é abrangente e se divide em 5 frentes críticas de intervenção celular. A primeira é a inibição potente da enzima inflamatória COX-2. A segunda, a ativação do antioxidante NRF2. A terceira via envolve a sinalização de células-tronco WNT-beta-catenina. A quarta atua na modulação profunda do microbioma cutâneo. E a última, a mais crítica para a integridade do organismo, é a indução de apoptose em células que se tornaram perigosamente anormais. A importância desta comparação clínica não pode ser subestimada. Os medicamentos anti-inflamatórios farmacêuticos miram exatamente a inibição enzimática da COX-2, mas cobram um preço orgânico extremo, causando danos frequentes e severos ao estômago, fígado e aos rins.
Em contrapartida, a timoquinona atinge exatamente o mesmo alvo de supressão inflamatória, mas entrega os resultados com ausência absoluta de toxicidade sistêmica. O nível de segurança evidenciado não tem paralelos. A veia NRF2 exige uma avaliação rigorosa. Trata-se, em termos biológicos práticos, do interruptor mestre do sistema imunológico. A intervenção com o TQ não apenas oferece um suporte externo, ela atua como um sequestrador direto de radicais livres, forçando ativamente o organismo a ligar sua própria fábrica interna de defesa. Quando isso ocorre, há um desencadeamento de produção massiva de antioxidantes endógenos, como a glutationa, revertendo os danos à máquina celular a partir de dentro. Trazendo agora o foco para a apoptose, o processo natural de eliminação celular. Células que sofrem mutação severa devem ser autodestruídas para a preservação do corpo. No entanto, o grande perigo das células malignas e cancerígenas é justamente aprender a evadir esse sistema, buscando uma imortalidade letal. Os dados de laboratório revelam consistentemente que a timoquinona tem como alvo exato as proteínas BCL2 e P53. O objetivo desse mecanismo cirúrgico é desativar a evasão do câncer e induzir implacavelmente a morte em células anormais da pele. Entrando na quarta fase do briefing, a ciência da cronobiologia e a regeneração noturna. A cronologia ilustra com precisão a janela fisiológica do sono. Às 22 horas, engrenagens de reparo celular e varredura de DNA são naturalmente acionados. À meia-noite, a secreção do hormônio do crescimento atinge o ápice, enquanto o cortisol, o hormônio do estresse, despenca para o seu nível mais baixo. O detalhe crucial ocorre às 2 da manhã, quando a permeabilidade transdérmica atinge níveis máximos de absorção. Portanto, a aplicação noturna está longe de ser um detalhe, é uma exigência técnica para garantir penetração ininterrupta no tecido profundo. Chegamos, assim, à quinta e indispensável fase, o protocolo de aplicação clínica. Esse método de 4 etapas funciona como uma prescrição médica rigorosa e inegociável. O primeiro passo exige a seleção de óleo de nigella sativa cru, que deve ser obrigatoriamente prensado a frio e apresentar verificação laboratorial de 1 a 3% de TQ. O segundo passo dita a preparação térmica, aquecendo exatamente meia colher de chá do óleo ativamente entre as palmas das mãos. O terceiro passo orienta a aplicação meticulosa em áreas de alta vascularização, massageando articulações, tórax, pescoço e os nós dos dedos. A etapa final exige a permissão de 10 minutos de absorção intacta e noturna, feito religiosamente por no mínimo 8 semanas para forçar a adaptação biológica celular. Frente à enorme potência sistêmica deste composto, a atenção deve ser absoluta. As contraindicações médicas destacadas são normas invioláveis. Fica estritamente proibida a intervenção biológica sem a supervisão e aprovação prévia de um médico, no caso de administração de medicamentos anticoagulantes como a varfarina. Pacientes que manifestem alergias a plantas da família Ranunculaceae ou qualquer indivíduo em ciclos quimioterápicos ativos devem abster-se. A segurança fisiológica deve preceder qualquer modificação terapêutica. O questionamento inevitável que surge é: por que intervenções clínicas tão documentadas permanecem fora das diretrizes hospitalares convencionais? A resposta reside em uma realidade puramente financeira. Compostos de plantas que ocorrem de forma natural no meio ambiente não podem ser patenteados por corporações. Consequentemente, a ausência de um monopólio legal anula por completo os incentivos monetários bilionários. É isso que paralisa e impede o financiamento de ensaios corporativos em larga escala. O presente briefing clínico atinge, assim, a sua conclusão. O cenário biomédico está exposto com extrema objetividade e as complexas barreiras econômicas foram esclarecidas. Frente à severa ameaça de degradação sistêmica na terceira idade, torna-se evidente que a interrupção da inflamação oculta exige uma ação incisiva. O controle da proteção celular é agora, mais do que nunca, uma responsabilidade inadiável, restando apenas a decisão assertiva e imediata sobre assumir a própria blindagem biológica hoje à noite.